Laboratório, no sexto laboratório, a gente vai mostrar a programação em Verilog. Para isso a gente desenvolveu 3 extensões. A primeira, Verilog, para permitir colocar um código Verilog dentro do Colab e compilar de forma transparente com Icarus. A segunda, para imprimir circuitos mais simples, para ter uma visão estrutural. E a terceira, que permite trabalhar e visualizar as formas de onda. Desenvolvemos uma série de exemplos para ilustrar essas funcionalidades e indicamos algumas outras ferramentas que podem ser complementares ao uso do Colab. E por fim, a parte depois desse laboratório, eu vou estar mostrando um projeto completo do MIPS Pipeline com 5 estágios. Então agora vamos ao laboratório. Então a gente vai mostrar as 3 coisas. Primeiro você tem que instalar o plugin, né? Que nesse caso aqui já foi instalado. Uma vez que instala o plugin, a gente vai ensinar aqui o básico, né, do Verilog no início. Então, por exemplo, se para quem está começando, a gente fez os testes com alunos de primeiro ano. Você está explicando as equações, você pode dar o circuito mais ou menos pronto e pedir para ele só escrever para acostumar com a sintaxe. Então aqui é um código simples, onde você pode fazer equações, né, com a sign, e ele já vai fazer a varredura aqui da tabela verdade para 3 variáveis e imprimir as 3 funções definidas ali. Então, começando a célula com o %% Verilog. Aqui um exemplo de exercício, porque no Colab você consegue colocar figuras fáceis, né, pedindo para os alunos desenharem de forma as equações aqui para esse somador. Agora aqui um outro jeito seria poder usar um editor de ASCII também para desenhar alguma coisa estrutural e pedir para eles fazerem esse desenho estrutural. Então aqui uma equação estrutural e aí imprime aí a tabela verdade das funções f e g. Para um circuito mais simples, igual a esse aqui, que é um AND com XOR, a gente desenvolveu o print Verilog, que seria a segunda extensão, que permite, né, o desenho da equação de forma transparente. Aqui um outro exemplo, né? Só que ele acaba colocando os buffs, aqui a gente não tem muito controle, a gente usou outra ferramenta por trás, mas já dá uma ideia do código e de uma visão estrutural do código. A gente testou um pouco a escalabilidade da ferramenta para fazer coisas um pouco maiores de forma estrutural. Aqui um exemplo no somador de 4 bits, né? Mas aqui eu acabei montando um de 3 para teste. Então você também pode fazer, né, o somador subtrator, e aqui ele ainda está mostrando os números com sinais, né, quando for positivo ou negativo. Então 0 faz a soma e 1 faz a subtração. Então aqui, por exemplo, deu menos 1, né? Eu posso colocar 2 menos 2 aqui, vai dar 0 na última linha, né? Posso colocar aqui 0 menos 2, vai dar menos 2. Você pode alterar os valores aí. Aqui um circuito um pouco mais complexo, que é um multiplicador usando módulos de somador e AND, só para testar a escalabilidade. Então compila muito rápido, executa e aí está multiplicando. Aqui eu posso testar, né? De 4 vezes 4 por 5 vezes 4 e o resultado aqui deu 20, né? A gente permite também visualizar as formas de onda. Então, para introduzir aqui só um teste bench mais simples, simplesmente vai pegar os valores de SR e preencher no tempo. Os valores vão estar salvos no arquivo teste VSD. Então você vai rodar um Verilog com a extensão Verilog comum, criar um arquivo para fazer um dump dos seus sinais, né? E aí que entra a nossa terceira extensão, é onde você vai colocar o arquivo que você indicou aqui, né, de dump. Você vai estar extraindo as informações dele e aqui uma lista em Python. Isso aqui é um código Python. Aí depende dos módulos. Nesse caso, meu módulo chama testbench, TB, e eu tenho sinais DSR que eu quero monitorar. Então aqui você vai colocar a lista de sinais de seguro moral, tempo inicial, tempo final, e na hora que eu rodo aqui eu vejo, né? Então eu posso mudar aqui o tempo final, né, para mais ou para menos, né? Se colocar mais, aí não tem problema, ele completa. Se for muito grande, como a gente vai mostrar, ainda tem um jeito de navegar na figura. E a gente pode observar em outros formatos que eu vou estar mostrando. Então aqui um exemplo de contador para mostrar o formato decimal, um contador com flip-flop T. Aqui eu vou estar rodando o código do contador estrutural, né, montado com 3 flip-flops T. Ele gravou, né,
pode ver que ele acabou de rodar, tem 0 minutos. Aí aqui eu estou visualizando o clock, o reset é a saída do contador. Aqui eu coloquei 40 passos, né, o clock, então 20 clocks aqui. Então aqui eu consigo ver, eu coloquei em decimal, eu consigo ver os números, né, subindo e descendo ali, né. Se eu quisesse colocar em complemento de 2, é possível também, mas nesse caso o contador não tem muito sentido, mas ele vai mostrar como se fossem números negativos e positivos aí, né. Se eu colocar aqui em complemento de 2, aí ele vai considerar, né, 1, 2, 3, né, depois menos 4, menos 3, menos 2, menos 1, ele vai converter aí para complemento de 2. Nesse exemplo aqui, como é até 8 só, até 7, né, não tem sentido o hexadecimal, pode usar o octal. E agora vamos ver um exemplo com memória. Então eu posso, esse circuito simplesmente pega duas memórias, copia de uma para outra. Então memória A e memória B e o contador. Aí aqui tem uma inicialização da memória. A memória A inicializa de 1 até 15, né, ou F em hexadecimal, e a memória B inicializada com 0. Aí a gente vai fazer o teste bench também, mas aqui mais para ilustrar a possibilidade de gravar o conteúdo da memória B num arquivo. Então ele vai fazer um dump. Então, além de visualizar as formas de onda aqui, né, com o ciclo I de cópia, né, você poderia estar navegando aqui, a gente também vai estar mostrando o arquivo B. E no caso ele não copia tudo, ele copia até 9, porque eu fiz a simulação com 20 ciclos. Se eu aumentar aqui minha simulação para 30 ciclos, vou copiar quase tudo, né? E eu não preciso rodar a forma de onda de novo, é só rodar aqui, que eu vejo que agora eu ainda copiei, além do 9, eu copiei o 10, o 11, né, o A, B, C até o E. Só faltou o último, que é o F, que eu precisava de mais 2 passos. Aqui um segundo exemplo com memória, que é interessante para ensinar conceito de ponteiro, para mostrar que a gente também pode ler de um arquivo. Então aqui eu vou gravar o conteúdo da memória A, que vai ser os ponteiros, vai ser simplesmente a lista sequencial, de 0 a 15. Vou gravar o conteúdo que vai ser copiado da memória C, mas eu poderia estar colocando aqui ponteiros e ensinar o conceito, né? Aí que tem o Verilog passando os parâmetros, né? Então na hora de acionar os modos de memória A e memória C, né? A memória A e a memória C, eu estou passando o data txt para a memória A e o data C txt para a memória C, inicializando. Então dá para rodar e alterar aí na célula de conteúdo da memória, rodar uma simulação sem ter que ficar recompilando. E a mesma coisa que eu posso ver os sinais e também posso ver o arquivo resultado aí final. Dependendo do código, pode ser que nosso plugin ele acabe escondendo as mensagens de erro, fica ruim. Então, ao invés de colocar Verilog, você pode colocar write file e gravar. Aqui é o exemplo do multiplicador. Então eu gravo aqui o write file, gravo num arquivo, né? Pode ser muito fácil de errar, porque aqui é estrutural, né? Está aprendendo a fazer conexões. E eu posso compilar localmente. Uma vez que eu gravei, né, nesse arquivo multi2, eu posso chamar, que foi instalado pelo nosso plugin, né, Verilog bin. Simplesmente a gente copiou o executável do iVerilog para cá. E aí que eu rodo o iVerilog, ele vai gerar o a.out e eu executo. Como no caso aqui tem um erro nessa linha aqui, que ele está usando C, C não existe, né? Existe A e B, vai acionar uma mensagem de erro. Aqui eu tive um problema de conexão, né? Está inicializando, agora que ele conectou, aí inicializou, deu uma mensagem de erro na linha 60 da variável C, que não pertence ao teste bench. Então tem algum problema aqui, né, na linha 60, e como que eu faço aqui para ver as linhas? Então você pode vir aqui, né, no settings, no editor, e tem como mostrar as linhas. Aí eu vejo, só que na linha 60 é monitor.
porque como eu estou inserindo o meu write verilog aqui na primeira linha, né, vai dar um shift de uma linha. Aí basta eu trocar, né, aqui, né, para B, corrigir, né, considerar que é a linha abaixo. Então com a mensagem de erro fica mais fácil aí de corrigir o arquivo. Aí eu vou recompilar. Aí agora não deu problema nenhum, ele executou normalmente. Finalmente a gente indica aqui algumas sugestões, né? Então tem a série de laboratórios que a gente está ainda em fase de teste, que é a primeira vez que a gente está usando na disciplina de Introdução a Sistemas Lógicos, que está disponível nesse link. Eu indico também essa ferramenta digital GIS, que ela complementa, né? A ferramenta digital GIS, ela permite carregar circuitos, né? Verilog, e aqui o caso de um circuito de RAM. Vamos pegar aqui um outro circuito, né? Por exemplo, um full adder, e aí você sintetiza o circuito aqui. Aí você pode estar aplicando, né, valores, né, aqui e vendo a simulação. É ruim que ele usa vermelho e verde, né, para 0 e 1, né, em vez de apagado e aceso, que ele usa apagado e aceso. As letrinhas são um pouquinho pequenas, mas ele é hierárquico, né? Você consegue ver o que está dentro, você consegue monitorar os sinais, né, com waveforms, e aí ver. Tem agora essa funcionalidade aqui de poder também estar acessando os sinais daqui, consegue ver números, né? Se for complemento de 2, tudo aqui você tem acesso a colocar mais devagar, mais lento. É bem interessante essa ferramenta visual aqui também para complementar o ensino de Verilog. Baseado nessa ferramenta, a Unicamp desenvolveu o Circuili, que é utilizando blocos. Eu também indico essa outra ferramenta aqui para mapa de Carnot, porque ela acaba gerando as equações em Verilog. Né? Então você tem aqui em Verilog, você pode visualizar o mapa para fazer autocorreção de exercícios, né, com o Verilog. Tem esse tutorial de Verilog aqui, e aqui tem umas quizzes também desse tutorial. As perguntas e respostas podem ser interessantes. No próximo laboratório eu vou mostrar como projetar um processador MIPS com 5 stars em Verilog dentro do Colab, mostrar que é possível simulá-lo.